Eu descobri que meu marido estava me traindo e pediu divórcio no mesmo dia. 2 semanas depois, ele teve um AVC. O médico disse que ele tinha perdido os movimentos do lado esquerdo do corpo. Ia precisar de reabilitação intensiva, cuidadora em tempo integral e fisioterapia. Ele tinha terminado com a amante, não falava com a família, só sobrou eu. Todo mundo me disse a mesma coisa. Você não pode abandonar ele agora. Então eu engoli meu orgulho, cancelei o divórcio e decidi dar uma segunda chance. Comecei a fazer hora extra no trabalho para dar conta de todas as despesas. Passei um ano inteiro me sacrificando, abrindo mão de tudo para cuidar dele. E ele parecia ter mudado de verdade. Até o dia em que uma vizinha me contou que tinha visto meu marido andando normalmente na frente de casa. E quando eu fui investigar, descobri que tudo aquilo era muito pior do que uma simples traição. Eu deveria ter confiado no meu instinto. Essa é a lição que eu aprendi da pior maneira possível. Mas calma, estou adiantando demais a história. Deixa eu voltar para o começo, para o momento exato em que minha vida virou um verdadeiro circo. Meu nome é Marina Collins, tenho 29 anos, e durante 5 anos eu realmente acreditei que tinha um casamento feliz. Bom, talvez não perfeito. Nenhum casamento é, né? David tinha seus defeitos, como qualquer pessoa. Às vezes ele era meio egoísta, um pouco distante, mas eu sempre botava a culpa no cansaço do trabalho dele. Ele era professor de geografia numa escola pública, daqueles que vivem reclamando de aluno desinteressado e salário baixo. Então eu pensava, é normal, o homem tá esgotado. Eu também não era nenhuma santa da disponibilidade, vou ser honesta. Trabalhava como gerente de projetos numa agência de marketing digital, o que significa que eu vivia correndo entre reuniões intermináveis e prazos que pareciam ter sido inventados por alguém que me odiava pessoalmente. Então eu olhava pra gente e pensava, somos só um casal normal lidando com pressões normais da vida adulta. Nada demais. Até aquela maldita terça-feira de abril. Naquele dia, eu saí mais cedo do escritório porque uma reunião foi cancelada em cima da hora. Olha, eu deveria ter ficado feliz, né? Chance de chegar em casa cedo, descansar um pouco. Cheguei por volta das 4 da tarde, o que era raríssimo pra mim. Quando entrei, ouvi o chuveiro ligado. David estava no banho. Normal. Fui pra cozinha fazer um café, porque Deus sabe que eu precisava de cafeína depois daquela semana, e foi aí que eu ouvi o celular dele vibrar em cima do balcão. A tela acendeu com uma mensagem. E olha, eu juro que não ia olhar. Juro mesmo. Eu nunca fui dessas mulheres que fica xeretando o celular de marido. Mas o nome que apareceu na notificação chamou minha atenção de um jeito que eu não consegui ignorar. J da academia. E aqui vai o detalhe importante. David tinha largado a academia fazia meses. A mensagem dizia: podemos nos ver hoje? Sua esposa vai fazer hora extra? Saudades. Meu estômago revirou na hora. Sabe aquela sensação de quando você sabe exatamente o que está acontecendo, mas seu cérebro se recusa a aceitar? Foi isso. Eu sabia. No fundo, eu sabia. Mas a parte idiota e ingênua de mim, aquela parte que ainda queria acreditar no meu casamento, precisava de mais provas. Então eu peguei o celular dele. Desbloqueei com a senha que eu conhecia há anos. Ele nunca tinha mudado, o que agora parece até irônico. E abri a conversa completa. O que eu encontrei me destruiu. Dezenas de mensagens, fotos íntimas que eu preferia nunca ter visto, planos detalhados de encontros. E as frases. As frases eram o pior de tudo. Mal posso esperar para te ver de novo. Ela não suspeita de nada. Pode ficar tranquila. Só mais alguns meses e a gente pode ficar junto de verdade. Alguns meses. Ele estava planejando me largar. Planejando a nossa separação sem nem ter a decência de me contar. Como se eu fosse só um obstáculo temporário, um pequeno inconveniente entre ele e a felicidade dele com outra mulher. Foi nesse momento que Dave saiu do banho. Ele apareceu na cozinha de toalha com aquele sorriso despreocupado de sempre. E aí ele viu. Viu o celular na minha mão. Viu minha expressão. E a reação dele foi fascinante, de um jeito horrível. A expressão dele passou por vários estágios em questão de segundos. Primeiro surpresa, depois culpa, e finalmente, e isso foi o que mais me machucou, irritação. Como se eu fosse a inconveniente. Como se o problema fosse eu ter descoberto, e não ele ter me traído. A briga que veio depois foi uma das piores da minha vida. David admitiu o caso, mas fez questão de minimizar tudo, como se isso fosse ajudar de alguma forma. Ele disse com aquela cara de cachorro abandonado: foi só algumas vezes, Marina, não significa nada. E quando eu não respondi, ele continuou cavando o próprio buraco. Você trabalha demais, eu me senti sozinho. Você nunca está em casa.
As desculpas clássicas. O roteiro batido de todo homem que é pego com a mão na massa e não tem coragem de assumir que simplesmente quis trair. Mas sabe o que foi estranho? Eu não chorei. E isso me surpreendeu mais do que qualquer coisa. Eu esperava desabar, esperava soluçar, esperava sentir meu mundo ruir. Mas em vez disso, o que eu senti foi uma raiva fria, quase cristalina, que me deu uma clareza mental que eu não tinha há anos. Eu olhei para ele, bem nos olhos, e disse com uma voz que saiu muito mais firme do que eu esperava: eu quero o divórcio. David arregalou os olhos, claramente não esperando essa reação. Ele começou a gaguejar. Marina, espera. A gente pode conversar sobre isso. Podemos fazer terapia de casal. Eu termino com ela agora mesmo. Juro por Deus. Eu quase ri. Quase. Porque a audácia daquele homem era quase admirável. Eu respondi: você só vai terminar com ela porque eu descobri, David. Se eu não tivesse visto aquelas mensagens, você ia continuar me traindo até decidir me largar. Então não me venha com essa de eu termino com ela. Eu quero que você saia de casa. Agora. Ele não saiu naquela noite. Ficou tentando argumentar, tentando me convencer a pensar melhor, como se eu fosse mudar de ideia depois de ver nudes da amante dele no celular. No final das contas, fui eu que saí. Peguei uma mala, joguei algumas roupas dentro e fui para casa da minha melhor amiga, Sarah. Passei 3 dias na casa dela processando tudo, planejando meus próximos passos. Sarah foi um anjo. Me deixou chorar quando finalmente as lágrimas vieram. Me alimentou quando eu esquecia de comer e me impediu de mandar mensagens patéticas pro David no meio da madrugada. Quando voltei para casa, foi só para pegar mais roupas e documentos importantes. David tentou conversar de novo, implorou por uma segunda chance, prometeu mundos e fundos, mas eu estava decidida. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava colocando a mim mesma em primeiro lugar. Na semana seguinte, marquei consulta com um advogado, Dr. Marcus Hoffman. Um cara pragmático e direto que me explicou todo o processo, o que eu precisaria reunir, quanto tempo levaria. Demos entrada nos papéis do divórcio naquele mesmo dia. E quando saí do escritório dele, eu me senti estranhamente leve. Como se estivesse finalmente fazendo a coisa certa depois de adiar por tempo demais. 2 semanas se passaram. Eu estava começando a me acostumar com a ideia de recomeçar, de ter uma vida só minha. Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha ficado até tarde no escritório finalizando uma apresentação importante, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Eu atendi sem pensar muito, e a voz do outro lado disse: Marina Collins? Aqui é do Hospital Memorial. Seu marido, David Collins, deu entrada aqui há cerca de 1 hora. A senhora pode vir imediatamente? Meu coração disparou. Eu perguntei, já sentindo o pânico subir. O que aconteceu com ele? A pessoa do hospital respondeu com aquela voz profissional e distante que eles usam para dar notícias ruins. Ele sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC. A senhora ainda está listada como contato de emergência dele. Claro que eu ainda era o contato de emergência. A gente não tinha tido tempo de mudar essas coisas burocráticas. O divórcio ainda estava em processo. Dirigi até o hospital praticamente no piloto automático, minha mente correndo em 1000 direções. Um AVC. David tinha 31 anos. Como alguém tão jovem tem um AVC? Mas eu sabia que acontecia. Estresse, genética, má sorte. A vida não pergunta se você está pronto. O hospital tinha aquele cheiro característico de desinfetante misturado com medo que eu sempre odiei. Encontrei o quarto dele no 2º andar. Quando entrei, David estava deitado na cama, olhos fechados. Ele parecia pálido, vulnerável, pequeno de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Tão diferente do homem arrogante que tinha me traído, que tinha planejado me largar sem nem me avisar. Um médico se aproximou de mim. Era um homem de cabelo grisalho, com uma expressão cansada, mas gentil. Ele se apresentou. Senhora Collins, sou o Dr. Richard Harrison. Na verdade, sou amigo do David desde o colégio. Fui eu quem o atendeu quando ele chegou aqui. Eu perguntei, tentando manter a voz firme. Como ele está, doutor? Dr. Richard suspirou antes de responder, o que nunca é um bom sinal. Foi um AVC isquêmico no hemisfério direito do cérebro. Ele perdeu a sensibilidade e o movimento do lado esquerdo do corpo. A boa notícia é que ele sobreviveu e está estável agora. A má notícia é que vai precisar de uma reabilitação extensa. Fisioterapia intensiva, provavelmente uma cuidadora em tempo integral, pelo menos no início. Medicação contínua. Vai ser uma jornada longa e difícil. Eu fiquei olhando para David dormindo naquela cama de hospital e senti uma mistura confusa de emoções. Parte de mim,
A parte cruel, que ainda estava furiosa com a traição, pensou: bem feito, isso é karma. Mas a parte maior, a parte que ainda lembrava dos bons momentos que tivemos antes de tudo desmoronar, sentiu pena, genuína pena. Eu precisava ser honesta com o médico, então falei: doutor, eu preciso contar uma coisa. David e eu estamos em processo de divórcio. Eu dei entrada nos papéis há 2 semanas. Ele estava me traindo. Dr. Richard pareceu genuinamente surpreso com a informação, mas se recompôs rapidamente. Ele disse: entendo. Bem, isso é uma questão pessoal entre vocês, e eu não vou me meter. Mas em termos médicos, ele vai precisar de muito apoio nos próximos meses. Ele não tem mais ninguém? Outros familiares? Eu balancei a cabeça. Ele sempre disse que era afastado da família, que eles eram pessoas tóxicas, que tinham brigado feio há anos. Eu nunca conheci nenhum parente dele. O médico ficou em silêncio por um momento, claramente processando a situação complicada. Então ele perguntou: então não tem ninguém que possa cuidar dele? Eu respondi, mais rispidamente do que pretendia: que a amante dele cuide. Depois me arrependi do tom e acrescentei: desculpa, doutor, mas isso realmente não é mais minha responsabilidade. Mesmo assim, eu passei a noite no hospital. Não porque quis, mas porque me senti estranhamente obrigada. Sentei numa daquelas cadeiras desconfortáveis no canto do quarto, olhando David dormir, pensando em como a vida pode virar completamente do avesso em questão de segundos. Ele acordou na manhã seguinte. A primeira coisa que fez foi tentar mover o braço esquerdo, e quando não conseguiu, o pânico tomou conta do rosto dele. Era uma expressão genuína de terror que eu nunca tinha visto nele antes. Ele me viu sentada na cadeira e perguntou com a voz arrastada e difícil: Marina, você está aqui? Eu respondi simplesmente: estou aqui. Ele perguntou confuso: o que aconteceu comigo? Por que eu não consigo me mexer? Eu expliquei da forma mais gentil que consegui. Você teve um AVC, David. O Dr. Richard disse que você vai precisar de muita fisioterapia e reabilitação. Vai levar tempo, mas você pode melhorar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele enquanto ele tentava, sem sucesso, mover o braço e a perna esquerdos. Ele disse com a voz quebrada: eu não consigo sentir nada, Marina. Meu braço, minha perna, é como se não existissem mais. Eu tentei ser reconfortante. O médico disse que pode voltar, com tempo e tratamento. Foi aí que David me olhou com uma expressão tão desesperada, tão vulnerável, que me desarmou completamente. Ele disse: Marina, eu sei que estraguei tudo entre a gente. Sei que você provavelmente me odeia, e você tem todo o direito. Mas, por favor, eu estou te implorando, não me abandona agora. Eu não tenho mais ninguém no mundo. Você é a única pessoa que me restou. Por favor. E ali estava. A chantagem emocional perfeita, no timing perfeito. Como eu poderia abandonar um homem paralisado numa cama de hospital, mesmo que ele tivesse destruído nosso casamento? Como eu seria vista pela minha família, pelos meus amigos, pelo mundo? A esposa cruel que largou o marido doente para morrer sozinho? Eu tentei manter minha posição. David, eu não sei se consigo fazer isso. A gente estava se divorciando. Você me traiu. Você planejou me largar. Ele começou a soluçar enquanto falava. Eu terminei com ela, Marina. Juro por tudo que é mais sagrado. Terminei no mesmo dia que você descobriu. Foi o maior erro da minha vida. E eu vou me arrepender até o dia da minha morte. E agora olha o que aconteceu comigo. É como se a vida tivesse me dado uma lição. Ele fez uma pausa para respirar e continuou. Se eu pudesse voltar atrás, voltaria. Mas eu não posso. Tudo o que eu posso fazer agora é implorar pela sua ajuda. Só até eu conseguir me recuperar. Por favor, Marina. Você é a única pessoa boa que existe na minha vida. A única que realmente se importa comigo. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido minha decisão, seguido em frente com o divórcio, deixado ele lidar com as consequências das próprias escolhas. Mas a culpa é uma ferramenta poderosa, e David sempre soube exatamente quais cordas puxar para me manipular. Tudo o que eu consegui dizer foi: eu vou pensar. Voltei para casa completamente atordoada. Liguei para Sarah, para minha mãe, para minha irmã. Contei a situação, pedi conselhos. As reações variaram em intensidade, mas o tema central era sempre o mesmo. Você não pode abandonar ele agora, Marina. Seria cruel demais. Ele está paralisado. Pelo amor de Deus. Você fez votos de casamento. Na saúde e na doença, lembra? Na saúde e na doença. Eu tinha feito esses votos, sim. E ele tinha quebrado todos eles quando resolveu me trair. Mas aparentemente ninguém queria ouvir essa parte da história. Todo mundo queria que eu fosse a mártir,
a esposa dedicada que perdoava as traições e cuidava do marido doente com um sorriso no rosto. 3 dias depois, eu fui conversar com meu advogado de novo. Expliquei toda a situação, o AVC, a paralisia, os pedidos desesperados de David. O advogado foi honesto comigo. Marina, você não tem nenhuma obrigação legal de cuidar dele. Você pode continuar com o processo de divórcio normalmente. Eu suspirei e disse, eu sei que posso. Mas todo mundo está me dizendo que seria a coisa errada a fazer. Ele me olhou com uma expressão séria e disse algo que eu deveria ter ouvido com mais atenção. Marina, você precisa fazer o que é certo para você, não para os outros. A opinião das pessoas não vai pagar suas contas nem cuidar da sua saúde mental. Mas eu não consegui seguir o conselho dele. A pressão era grande demais. A culpa era grande demais. Então eu fiz o que todo mundo esperava de mim. Cancelei o processo de divórcio. Liguei para o David no hospital e disse que eu ia ajudá-lo durante a recuperação. A gratidão na voz dele quando ouviu a notícia deveria ter me feito sentir bem, deveria ter me dado alguma satisfação. Em vez disso, tudo o que eu senti foi um cansaço profundo, como se eu tivesse acabado de assinar um contrato que ia sugar toda a minha energia pelos próximos meses. E eu nem fazia ideia de como eu estava certa sobre isso. A primeira semana depois que David voltou para casa foi um verdadeiro teste de resistência. O tipo de teste que eu não sabia que ia precisar passar e que ninguém me preparou para enfrentar. Minha rotina mudou completamente. Eu acordava às 5:30 da manhã, meia hora mais cedo do que costumava, só para ter tempo de ajudar David antes da cuidadora chegar. E quando eu digo ajudar, eu quero dizer ajudar em absolutamente tudo. Ele precisava de auxílio para virar na cama, para sentar, para ir ao banheiro, para tomar banho. Coisas básicas que a gente faz no automático, sem nem pensar, e que ele simplesmente não conseguia fazer sozinho. Contratei uma cuidadora indicada pelo Dr. Richard. O nome dela era Jennifer, tinha uns 35 anos, era educada e parecia muito profissional. Ela chegava às 7:30 da manhã e ficava até às 7 da noite. O salário dela era alto. O auxílio-doença que o David recebia mal cobria metade, mas eu não tinha alternativa. Eu precisava continuar trabalhando, e ele não podia ficar sozinho em casa. Tenho que admitir que Jennifer era boa no que fazia. Ela era paciente com David, atenciosa, e parecia saber exatamente como ajudá-lo sem fazer ele se sentir completamente inútil. Às vezes eu chegava em casa e encontrava os dois rindo de alguma coisa que tinham visto na televisão, e eu sentia uma pontada estranha no peito. Ciúme? Não, não podia ser ciúme. Era só cansaço. Tinha que ser só cansaço. A fisioterapia começou na 3ª semana. Uma fisioterapeuta vinha até nossa casa 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. O problema é que o plano de saúde da minha empresa só reembolsava 2 sessões semanais e as sessões extras saíam direto do meu bolso. Depois vinham os remédios. Anticoagulantes para prevenir novos AVCs, antihipertensivos para controlar a pressão e uma lista enorme de suplementos que o Dr. Richard jurava serem essenciais para a recuperação. O plano de saúde cobria as versões genéricas, mas David insistia que precisava dos medicamentos de marca porque os genéricos supostamente causavam efeitos colaterais horríveis. Mais $300 por mês. E as adaptações na casa? Nem me fala. Barras de apoio no banheiro, cadeira especial para ele tomar banho sentado, uma rampa improvisada na entrada porque ele não conseguia subir os degraus, um colchão ortopédico novo porque o antigo não era adequado para alguém na condição dele. $1.500 que foram embora num piscar de olhos. Uma noite, depois de colocar David para dormir, eu me sentei na mesa da cozinha e resolvi fazer as contas direito. Espalhei todas as faturas, todos os recibos, todos os extratos na minha frente e fiz a matemática cruel da nossa nova realidade. Entre o salário da cuidadora, a fisioterapia extra, os remédios de marca e os custos inesperados que surgiam toda semana, eu estava gastando quase $2.000 a mais por mês do que eu conseguia ganhar. Foi aí que eu comecei a fazer horas extras. Muitas horas extras. Meu chefe, Robert, ficou encantado com minha repentina dedicação ao trabalho. Eu, que sempre tinha sido boa em estabelecer limites saudáveis e sair no horário, de repente estava aceitando todo o projeto extra que aparecia na minha frente. Campanha de emergência no fim de semana para um cliente da Costa Oeste, eu aceitava sem pestanejar. Apresentação de última hora que precisava de alguém para ficar até meia-noite refinando os detalhes, eu me oferecia na hora. Reunião às 7 da manhã com cliente internacional num fuso horário maluco? Lá estava eu, primeira a chegar no escritório. Cada hora extra se convertia em dólares. Cada dólar se convertia em contas médicas pagas.
Era uma matemática cruel e exaustiva, mas pelo menos era uma matemática que eu conseguia controlar. Minha rotina virou um ciclo mecânico que parecia não ter fim. Acordar às 5h30, ajudar David com a rotina matinal, correr para o trabalho, passar 10 ou 11 horas gerenciando projetos impossíveis com prazos insanos, voltar para casa exausta, dispensar Jennifer, preparar alguma coisa para o jantar, dar os remédios da noite, ajudar com o banho, colocar ele na cama. E quando ele finalmente dormia, geralmente por volta das 10 da noite, eu abria o laptop e trabalhava mais 2, 3 horas em projetos extras. Finais de semana não existiam mais como conceito de descanso. Ajudava David com os exercícios de fisioterapia e fazia mais trabalho remoto para a empresa. Eu não conseguia lembrar da última vez que tinha saído com amigas, assistido um filme completo sem adormecer no meio, ou simplesmente sentado num sofá sem fazer absolutamente nada. E o David? Bom, tenho que admitir que ele parecia outro homem. Aquele cara egoísta e distante que eu conhecia tinha sumido. Agora ele me agradecia por tudo, o tempo todo. Obrigado por não ter me abandonado, Marina. Você é um anjo. Eu não mereço você. Ele dizia isso quase todo dia, às vezes com lágrimas nos olhos. Pedia perdão pela traição constantemente. Jurava que aquilo tinha sido o maior erro da vida dele, que quase morrer tinha aberto os olhos dele para o que realmente importava. Tinha noites que ele segurava minha mão antes de dormir e dizia que ia passar o resto da vida compensando tudo que me fez sofrer. Que quando melhorasse, ia ser o marido que eu sempre mereci. E eu, idiota, acreditava. Olhava para ele naquela cadeira de rodas, tão vulnerável, tão dependente de mim, e pensava: talvez as pessoas realmente mudem. Talvez quase morrer tenha transformado ele de verdade. Sarah me ligava toda semana, preocupada. Ela sempre dizia a mesma coisa. Marina, você parece exausta. Sua voz está diferente. Você precisa descansar. E eu sempre dava a mesma resposta. Não posso descansar, Sarah. Tenho contas para pagar. Muitas contas. Ela insistia. Mas e o David? Ele não está melhorando? A fisioterapia não está funcionando? Essa era a grande questão, na verdade. 6 meses depois do AVC, David ainda dependia da cadeira de rodas para se locomover dentro de casa. Ele conseguia ficar de pé com bastante apoio, dar alguns passos trôpegos enquanto Jennifer segurava ele com firmeza, mas nada além disso. Nenhuma melhora significativa, nenhum progresso real. O Dr. Richard dizia que isso era completamente normal, que recuperação de AVC era um processo lento e individual, que cada pessoa tinha seu próprio ritmo. Cerca de 1 ano depois do AVC, numa tarde de sábado, eu estava fazendo compras no supermercado quando esbarrei com a nossa vizinha, a senhora Peterson. Ela era uma mulher doce na casa dos 60 anos, morava 3 casas abaixo da nossa, e sempre parava para conversar quando a gente se encontrava. Ela me viu e abriu um sorriso enorme. Marina, querida, como você está? E como está o David? Eu respondi no automático. Estou bem, obrigada. E o David vai indo aos poucos. Mas aí ela disse algo que fez meu mundo parar. Que bom saber. E que milagre essa fisioterapia que ele está fazendo, não é? Outro dia, eu o vi andando normalmente para pegar uma encomenda. Parecia completamente recuperado. Fiquei tão feliz por vocês. Eu senti meu coração acelerar, mas tentei manter a compostura. Perguntei cuidadosamente. Desculpa, senhora Peterson, como assim a senhora viu ele andando? Ela respondeu com toda a inocência do mundo. O David, querida. Eu vi ele outro dia, acho que foi na semana passada. Eu estava passando de carro com meu marido. A gente ia para o mercado. E quando passamos pela frente da sua casa, eu vi o David indo em direção ao portão para receber uma encomenda. Caminhando normalmente, sem apoio. Eu até comentei com o meu marido. Olha só, graças a Deus o David se recuperou. Fiquei tão aliviada de ver a recuperação dele. Consegui me despedir da senhora Peterson sem demonstrar o terremoto que estava acontecendo dentro de mim. Empurrei o carrinho de compras pelo supermercado em piloto automático, sem registrar nada do que estava colocando dentro dele. Minha mente estava em outro lugar. David caminhando normalmente. Mas em casa, comigo, ele mal conseguia ficar de pé. Ainda usava a cadeira de rodas para tudo. Ainda precisava de ajuda para cada mínima tarefa. Quando cheguei em casa, David estava na sala assistindo televisão, na eterna cadeira de rodas. Ele me perguntou, casual. E aí, meu amor, o mercado estava cheio? Eu coloquei as sacolas no chão e disse. Encontrei a senhora Peterson lá. Ele nem desviou os olhos da TV. Ah, é? E como ela está? Eu respondi, observando cada microexpressão do rosto dele. Ela está bem, mas ela me disse uma coisa bem interessante. Isso fez ele finalmente olhar para mim. O quê?
Eu continuei. Ela disse que te viu andando normalmente na semana passada. Sem apoio nenhum, sem cadeira. A expressão no rosto de David não mudou. Ele era bom em controlar isso. Mas eu vi alguma coisa passar rapidamente por trás dos olhos dele. Uma sombra. Um lampejo de algo que ele estava tentando esconder. Ele disse, balançando a cabeça e rindo. Quem me dera conseguir andar. Ha ha ha! A senhora Peterson está ficando velha, querida. Deve ter me confundido com o vizinho do lado. Eu não insisti. Até concordei. Deve ter sido isso. A senhora Peterson já tá com uma idade, né? Às vezes confunde as coisas. David relaxou visivelmente quando eu disse isso. Voltou a prestar atenção na televisão como se o assunto tivesse morrido ali. Mas não tinha morrido. Não pra mim. Naquela noite, deitada na cama, eu não conseguia parar de pensar. A senhora Peterson não era senil. Ela era lúcida, ativa, dirigia, fazia as próprias compras. E ela tinha tanta certeza do que viu. Tanta certeza. A partir daquele dia, comecei a prestar atenção em coisas que eu ignorava antes. Pequenos detalhes que não faziam sentido. Uma noite, eu estava no sofá trabalhando no notebook, respondendo e-mails do trabalho. David estava na cadeira de rodas do meu lado assistindo TV. Pelo canto do olho, eu vi ele levantando o braço esquerdo. O braço que supostamente era paralisado, para se coçar. Virei o rosto na hora, e no mesmo instante ele usou o braço direito para segurar o esquerdo e ajudar a movê-lo, como se não conseguisse fazer sozinho. Me olhou e disse: Às vezes eu esqueço que não consigo mover esse braço. Aí eu uso o outro para ajudar. Eu assenti e voltei para o computador. Mas meu coração estava disparado. Comecei a observar ele com mais cuidado depois disso. E quanto mais eu prestava atenção, mais coisas estranhas eu notava. O jeito que ele se ajeitava na cadeira de rodas rápido demais quando eu entrava no quarto. A perna esquerda que às vezes se movia sozinha quando ele achava que eu não estava olhando. Eu não tinha provas concretas de nada. Mas a pulga atrás da orelha não me deixava em paz. Na segunda-feira seguinte, eu decidi fazer um teste. Liguei para o meu chefe às 2 da tarde, fingindo estar me sentindo mal. Robert, estou me sentindo péssima. Estou com uma enxaqueca terrível. Será que eu posso sair mais cedo hoje? Ele respondeu preocupado. Claro, Marina. Você trabalha demais mesmo. Vai para casa e descansa. Mas eu não fui direto para casa. Dirigi devagar, com o coração batendo forte no peito. Estacionei o carro uma casa antes da nossa, num lugar onde não seria visto da janela. Saí do carro e caminhei até minha casa pelas laterais, agachada, me sentindo absolutamente ridícula e completamente paranoica. Mas eu precisava saber. Precisava ver com meus próprios olhos. Contornei a casa até a janela da cozinha, que dava visão para a sala também. Me aproximei cuidadosamente e espiei pela beirada da cortina. E eu vi David, de pé, andando perfeitamente pela cozinha. Sem apoio nenhum, sem qualquer sinal de paralisia, completamente normal. Ele estava abrindo a geladeira como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Jennifer estava ao lado dele. Ela se aproximou, colocou as 2 mãos no rosto dele de um jeito íntimo, carinhoso, e o beijou. Um beijo longo, profundo, cheio de intimidade. O tipo de beijo entre 2 pessoas que se conhecem muito, muito bem. Eu senti vontade de invadir aquela casa naquele exato momento, de chutar a porta, gritar na cara dos dois, socar alguém. Minha mão já estava na maçaneta da porta dos fundos quando alguma parte racional do meu cérebro me forçou a parar. Pensa, Marina. Se você entrar agora e acusar eles, o que vai acontecer? Eles vão negar. Vão dizer que você está maluca, que está vendo coisas. David vai chorar. Vai dizer que você está inventando essa história toda porque está cansada de cuidar dele, que você quer uma desculpa para abandonar ele. E as pessoas? As pessoas vão acreditar em quem? Em mim, a esposa exausta e estressada? Ou no pobre homem que sofreu um AVC e está lutando para se recuperar? Quem acreditaria num plano tão diabólico como esse? Eu já imaginava os comentários. Coitado do David, além de tudo que ele passou, ainda tem que aguentar a esposa acusando-o de fingir. Ela deve estar com a cabeça cansada, inventando esse tipo de coisa. Que tipo de pessoa acusa um homem paralisado de estar mentindo? Sem provas concretas, eu seria a vilã dessa história. A esposa cruel que inventou uma mentira absurda para se livrar do marido doente. Então, eu me agachei abaixo da janela, com o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir. Lágrimas de raiva pura escorriam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Era fúria. Fúria cristalina.
Aquele desgraçado tinha fingido estar paralisado. Por um ano inteiro. Ele tinha me feito trabalhar até a exaustão total, gastar todas as minhas economias, sacrificar completamente minha vida social e minha saúde mental. Tudo para cuidar dele. Tudo enquanto ele, nas minhas costas, estava perfeitamente saudável e tendo um caso com a cuidadora que eu estava pagando. Saí de fininho pelos fundos e voltei pro carro. Sentei-me no banco do motorista tremendo dos pés à cabeça, tentando respirar, tentando pensar com clareza. Peguei meu celular e liguei pro advogado que tinha cuidado do meu processo de divórcio. Quando ele atendeu, eu disse com a voz mais controlada que consegui. Dr. Marcos, sou eu, Marina Collins. Eu preciso da sua ajuda urgente. Marcos Hoffman me recebeu no escritório dele naquela mesma tarde. Eu contei tudo com detalhes. O que a senhora Peterson tinha visto, minha ida em casa mais cedo, David andando perfeitamente, o beijo com Jennifer. Ele me ouviu em silêncio absoluto, fazendo anotações ocasionais num bloco de notas. Contei também como funcionava o dinheiro lá em casa. A gente tinha uma conta conjunta, e era o David quem cuidava de tudo. Pagava a Jennifer, a fisioterapeuta, a farmácia. Ele fazia as transferências pelo celular e dizia que era mais fácil assim, já que eu vivia ocupada demais com o trabalho. Então a gente fez um acordo. Eu depositava meu salário, ele depositava o auxílio-doença dele e ele ficava responsável por organizar os gastos médicos. Eu nem olhava extrato. Eu confiava nele. Marcos anotou tudo isso com atenção especial. Quando eu terminei, ele disse: Você fez certo em não confrontar eles naquele momento, Marina. Se tivesse entrado na casa, eles teriam negado tudo e você não teria provas de nada. O que a gente precisa agora são evidências sólidas e irrefutáveis. Fraude de previdência é crime grave. Se conseguirmos provar que o David está fingindo a paralisia, junto com quaisquer irregularidades financeiras que encontrarmos, podemos construir um caso criminal contra ele. Não apenas civil. Eu perguntei: Você realmente consegue provar isso? Marcos assentiu. Eu conheço um investigador particular excelente. Ex-policial, discreto, muito eficiente. Ele vai precisar de acesso aos extratos bancários da conta conjunta de vocês, autorizações formais para fotografar e filmar, esse tipo de coisa. E você... Ele fez uma pausa e me olhou seriamente. Você vai precisar continuar fingindo que não sabe de nada. Vai ter que voltar para casa e agir normalmente. Essa foi a parte mais difícil de aceitar. A ideia de continuar naquela farsa, cuidando de Dave, fingindo acreditar nas mentiras dele, enquanto eu sabia toda a verdade, me dava náusea só de pensar. Eu perguntei: Por quanto tempo eu vou ter que fingir? Marcos respondeu: 2, talvez 3 semanas. A gente precisa documentar padrões de comportamento, rastrear movimentações financeiras suspeitas, reunir evidências concretas do relacionamento extraconjugal. Quanto mais provas a gente tiver, mais forte vai ser o caso. Assinei todos os papéis necessários, autorizei o investigador a acessar nossa conta bancária conjunta e saí do escritório me sentindo estranhamente vazia por dentro. Um ano inteiro da minha vida. Um ano trabalhando até a exaustão total, me sacrificando de todas as formas possíveis, acreditando genuinamente que eu estava fazendo a coisa certa. E era tudo mentira. As 2 semanas seguintes foram, sem exagero, as mais difíceis de toda a minha existência. Eu ia para o trabalho normalmente, voltava para casa no horário de sempre, cuidava de David com um sorriso forçado no rosto. Dava os remédios, preparava as refeições, tudo igualzinho. À noite, deitada na cama ao lado do homem que estava me enganando de todas as formas possíveis, eu ficava acordada pensando em todas as maneiras que eu gostaria de confrontá-lo, de gritar na cara dele, de expor tudo. Mas eu me continha. Eu precisava esperar. Durante esse período, comecei a prestar mais atenção nas finanças da casa. Naquela noite, depois que David dormiu, eu peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Pela primeira vez em mais de um ano, eu fui olhar direito os extratos da conta conjunta. E foi aí que as coisas começaram a não fazer sentido. David fazia várias transferências toda semana. Na descrição de cada uma, ele escrevia coisas como cuidadora, fisioterapia, remédios. À primeira vista, tudo parecia normal. Gastos médicos, como a gente tinha combinado. Mas aí eu comecei a clicar nas transferências para ver os detalhes. E vi os nomes das pessoas que estavam recebendo o dinheiro. O pagamento para Jennifer Torres, ok. Era a cuidadora mesmo, fazia sentido. Havia também transferência semanal de $600 com a descrição fisioterapia, indo para uma tal de Amanda Torres. Torres. O mesmo sobrenome da Jennifer. Eu sabia que a fisioterapeuta se chamava Amanda. David tinha me falado o nome dela.
Mas eu nunca soube o sobrenome. E eu nunca tinha encontrado essa mulher pessoalmente, porque ela sempre vinha segunda, quarta e sexta às 2 da tarde, horário em que eu estava no trabalho. Tudo que eu sabia sobre ela era o que David me contava. Seria coincidência? Amanda Torres e Jennifer Torres? Podia ser um sobrenome comum. Podia não significar nada, mas também podia significar tudo. Continuei descendo o extrato. Não via nenhum depósito de restituição da fisioterapia. Tinha mais coisas estranhas. Transferências com a descrição remédios, indo para contas de pessoas físicas que eu nunca tinha ouvido falar, não para farmácias. Valores que não batiam com nada. Tirei prints de tudo e mandei pro Marcos naquela mesma noite. Ele me respondeu no dia seguinte com uma mensagem que confirmou minhas suspeitas. Investigador já está em cima. Você tinha razão em desconfiar. Amanda Torres é irmã da Jennifer Torres. Não é coincidência. Vamos continuar investigando para entender o que exatamente está acontecendo. Eu esperei. Cada dia era uma tortura psicológica. Fingir que estava tudo normal, cuidar do David como se eu não soubesse de nada, sorrir para Jennifer quando ela chegava de manhã. Mas eu esperei pacientemente, porque eu sabia que a verdade completa estava chegando. 10 dias depois, Marcos me ligou. Marina, preciso que você venha ao meu escritório hoje. Se possível, agora. Temos informações importantes. Inventei uma desculpa no trabalho e fui. Quando cheguei, Marcos estava acompanhado do investigador, um homem na casa dos 50 anos chamado Tom. Ele tinha aquela cara de quem já viu absolutamente de tudo na vida e não se surpreende mais com nada. Marcos me ofereceu um copo de água e disse: Marina, senta. O Tom tem muita coisa para te contar. Algumas coisas você já desconfia, mas outras vão te chocar. Tom abriu a pasta e começou a espalhar fotos na mesa. David andando pela casa, recebendo encomendas no portão, se exercitando no quintal, beijando Jennifer na cozinha. Eu olhei para tudo aquilo sem surpresa. Já tinha visto com meus próprios olhos. Tom percebeu minha reação e disse: Eu sei que isso você já sabia, mas deixa eu te contar o que você não sabia. Ele puxou uma cadeira e se sentou na minha frente. Durante a investigação, eu fui cavando fundo na vida da Jennifer Torres e descobri que ela não apareceu na vida de vocês por acaso. Lembra da amante que você descobriu antes do seu marido ter o suposto AVC? A tal Jota da academia? Meu coração apertou. Lembro. É ela. Jennifer Torres é a Jota. O caso entre eles já dura mais de 1 ano e meio. Nunca terminou. Quando você descobriu a traição e pediu o divórcio, eles precisavam de um jeito de te manter por perto. E foi aí que veio o AVC. Eu engoli seco. O AVC foi planejado? Foi. E eu tenho provas. Tom puxou outro documento da pasta. Esse é o laudo médico original que o Dr. Richard Harrison assinou. Eu mostrei esse laudo para 2 neurologistas independentes. Os 2 disseram a mesma coisa. As descrições não batem. Os exames não fazem sentido. E a assinatura tem inconsistências. Esse laudo foi forjado. O Richard é amigo do David desde o colégio, eu disse. Mais para mim mesma do que para eles. Tom confirmou. Exatamente. Richard Harrison, o médico que atendeu seu marido e que convenientemente é amigo dele desde o colégio. Descobrimos que Harrison já está sendo investigado por outras irregularidades no hospital. Esse laudo falso pode custar a licença médica dele definitivamente. Tom respirou fundo. Marina, a minha conclusão é a seguinte. Isso foi uma conspiração. David, Jennifer, Amanda e o Dr. Harrison, os 4 juntos, armaram essa farsa toda para tirar o máximo de dinheiro possível de você. Eu tentei processar aquilo. Mas e a Amanda? Tom responde. Amanda Torres nem é fisioterapeuta, Marina. Verifiquei o registro profissional dela. Não existe. Ela trabalha como atendente numa loja de roupas no centro. Ela só emprestava a conta bancária para receber o dinheiro. Provavelmente ficava com uma porcentagem e repassava o resto para a irmã. Marcos assentiu. Provavelmente. Não tenho como ver o extrato da Amanda, mas a lógica é essa. A Amanda é só uma laranja no esquema. Quem realmente lucra é a Jennifer e o David. Eu fiquei em silêncio por um longo momento, tentando absorver tudo aquilo. Mais de 1 ano. Mais de 1 ano da minha vida, do meu dinheiro, da minha saúde mental. Tudo baseado numa mentira elaborada por 4 pessoas que tinham combinado de me destruir. Tom continuou. Mas tem mais. Descobrimos que seu marido abriu uma conta bancária separada há cerca de 1 ano. Uma conta que você não sabia que existia. Ele vinha depositando dinheiro lá todo mês. Mas pra quê? Pra comprar uma casa. Tom colocou documentos na mesa. Há 7 meses, David deu entrada num imóvel.
Uma casa pequena no subúrbio. Entrada de 20 mil e parcelas de 1.300 por mês. 20 mil. Nossas economias tinham derretido no último ano. Eu achava que era por causa dos custos médicos. A casa é para Jennifer? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Sim e não. Tom fez uma pausa. A casa está no nome dela, mas ela não mora sozinha. Jennifer mora na casa com o marido. Eu não estava entendendo. Espera, a Jennifer é casada? Tom confirmou. Casada formalmente, mas não sei dizer se o marido sabe de onde vem a casa ou se está envolvido no plano. Minha cabeça estava girando. Eu tentei resumir para ver se estava entendendo direito. Deixa eu ver se entendi. O David está usando o meu dinheiro que eu ganho trabalhando feito uma condenada, para pagar uma casa onde a amante casada dele mora com o marido dela. Tom e Marcos confirmaram em uníssono. Tom então hesitou antes de continuar. E tem mais uma coisa, Marina. A Jennifer Torres está grávida. Encontrei registros dela comprando itens de bebê, roupinhas, móveis de quarto infantil. Eu não conseguia mais respirar direito. 1 ano. 1 ano inteiro de mentiras empilhadas em cima de mentiras. David não estava apenas fingindo estar paralisado. Ele estava usando todo o meu dinheiro para construir uma vida paralela com outra mulher. Uma mulher que nem sequer estava disponível para ele. Uma mulher que tinha marido. Uma mulher que estava grávida. Marcos acrescentou em voz baixa. Tem mais um detalhe, Marina. A gente investigou o passado da Jennifer Torres. Ela foi condenada por estelionato a 5 anos. Passou 2 anos em liberdade condicional por ter fraudado uma senhora idosa de quem era cuidadora. Claro. É claro que ela tinha antecedentes criminais. Toda essa história, desde o início, tinha sido um golpe. Um golpe profissional, elaborado, calculado. Eu perguntei finalmente, o que a gente faz agora? Marcos respondeu. Agora a gente age. Primeiro denunciamos o Dr. Harrison ao Conselho Regional de Medicina por fornecer laudo médico falsificado. Segundo, preparamos um processo criminal contra o David por fraude, estelionato e falsidade ideológica. Terceiro, entramos com o divórcio de novo, dessa vez com pedido de danos morais e restituição de todos os valores desviados. Eu disse com uma firmeza que me surpreendeu. Eu quero tudo isso. Quero que ele pague por cada mentira que contou, por cada centavo que roubou, por cada noite que eu passei em claro trabalhando enquanto ele ria da minha cara. Marcos assentiu. Ele vai pagar. Mas antes de formalizarmos todas as denúncias, você precisa confrontá-lo e tirá-lo de casa. Ele fez uma pausa e me olhou com seriedade. Marina, você não precisa fazer isso sozinha. Eu posso ir com você se quiser. Dependendo da reação dele, é melhor ter uma testemunha presente. Eu pensei por um momento. David nunca tinha sido fisicamente agressivo comigo, isso era verdade. Mas eu também nunca tinha conhecido o verdadeiro David. Eu tinha vivido com uma mentira ambulante durante todo esse tempo. Quem sabe do que ele seria capaz quando visse tudo desmoronar? Aceito, eu disse. Vai comigo. Marcos pegou a pasta com todas as evidências. Vamos agora. Quanto antes resolvermos isso, melhor. Chegamos na minha casa por volta das 6 da tarde. O carro da Jennifer ainda estava estacionado na frente. Ela só ia embora às 7, quando eu supostamente voltava do trabalho. Perfeito. Eu queria os dois juntos. Abri a porta e entrei com Marcos logo atrás de mim. A sala estava vazia, a cozinha também, mas eu ouvia barulhos vindos do corredor, do quarto de hóspedes. Meu estômago revirou, mas eu continuei andando. Marcos me seguia em silêncio, provavelmente já entendendo o que a gente ia encontrar. A porta do quarto estava entreaberta. Eu empurrei. E lá estavam eles, David e Jennifer, na cama, no meio do ato. Tão concentrados um no outro que nem perceberam a porta abrindo. Foi Jennifer quem me viu primeiro. Ela soltou um grito e empurrou David de cima dela, puxando o lençol para se cobrir. David se virou, e quando me viu parada na porta, com um homem de terno atrás de mim, a cor sumiu do rosto dele. Marina! Ele se levantou da cama tropeçando, completamente nu, tentando achar as roupas no chão. Eu posso explicar, não é o que você tá pensando. Eu olhei pra ele com uma calma que me surpreendeu. Não é o que eu tô pensando. Você tá pelado, ela tá pelada. O que exatamente não é o que eu tô pensando? Marina, por favor, deixa eu... Vocês dois. Eu interrompi. Vistam a roupa e vão pra sala. A gente precisa conversar. Jennifer me olhava como se eu tivesse 2 cabeças. David também. Os dois claramente esperavam gritos, choro, um escândalo completo. Esperavam que eu perdesse o controle.
mas eu não ia dar esse gostinho pra eles. Agora, eu disse. Não tenho a noite toda. Saí do quarto e fui pra sala com Marcos. Ele me olhou e disse baixinho. Você tá bem? Tô ótima, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, era quase verdade. 2 minutos depois, David e Jennifer apareceram na sala. Ele estava com uma camiseta e calça de moletom. Ela com o uniforme de cuidadora todo amassado. Os dois pareciam crianças que tinham sido pegas roubando biscoito. David olhou pro Marcos com desconfiança. Quem é esse cara? Esse, eu disse apontando pro Marcos. É meu advogado, Marcus Hoffman. Ele vai cuidar do nosso divórcio. David empalideceu. Divórcio? Marina, calma, vamos conversar. Conversar? Eu cruzei os braços. Tá bom, vamos conversar. Vamos conversar sobre como você fingiu um AVC para me manter presa nesse casamento. Vamos conversar sobre o laudo falso que seu amigo Richard assinou. Vamos conversar sobre a Amanda, a suposta fisioterapeuta que nunca pisou nessa casa porque nem fisioterapeuta ela é. Vamos conversar sobre todo o dinheiro que você desviou da nossa conta. E vamos conversar sobre a casa que você comprou para os seus planos de vida nova. David ficou em silêncio. Jennifer também. Ah, e tem mais uma coisa. Eu olhei diretamente para Jennifer. Parabéns pelo bebê. Jennifer arregalou os olhos. David virou a cabeça para olhar para ela com um sorriso que me deu nojo. Então, lentamente, a expressão de David mudou. O desespero sumiu. A máscara de marido arrependido caiu. E o que apareceu no lugar foi algo que eu nunca tinha visto antes. Alívio. Ele riu. Uma risada baixa, quase debochada. Quer saber, Marina? Ainda bem que você descobriu. Eu estava cansado de fingir. Ele se levantou do sofá e ficou de pé na minha frente, sem nenhum vestígio de paralisia. Fingir que te amava. Fingir que me importava com esse casamento. Fingir que você era alguma coisa além de um caixa eletrônico para mim. As palavras deveriam ter doído, mas eu já estava anestesiada. Eu nunca te amei, Marina. Nunca. Desde o começo, você foi só um meio para um fim. Você tinha um bom emprego, um bom salário, e era carente o suficiente para engolir qualquer migalha de atenção que eu jogasse para você. Jennifer se encolheu no sofá, mas David continuou. E eu nunca fui fiel a você. Nem por um dia sequer. A Jennifer não foi a primeira, e não ia ser a última. A diferença é que com ela... Ele olhou para Jennifer com uma expressão que me embrulhou o estômago. Com ela é diferente. Eu a amo de verdade. Sempre amei. Ele estendeu a mão para Jennifer, que segurou com os olhos cheios de lágrimas. Então, na verdade, Marina, você tá me fazendo um favor. Agora que você sabe de tudo, eu e a Jennifer podemos finalmente ficar juntos de verdade. Sem mentiras, sem essa farsa toda. Vou morar com ela na casa que eu comprei. A gente vai criar nosso filho juntos. E você... Ele me olhou com desprezo. Você vai ficar sozinha, que é o que você sempre mereceu. Eu deixei ele terminar o discursinho. Deixei ele saborear o momento. Então eu sorri. David, posso te fazer uma pergunta? Ele franziu a testa, claramente não esperando essa reação. O quê? Você sabe que a Jennifer é casada? David revirou os olhos. Claro que eu sei. A gente não esconde nada um do outro. Diferente de você, Marina, Jennifer e eu temos uma relação de verdade, baseada em honestidade. Ele olhou para Jennifer com carinho, e ela forçou um sorriso nervoso. Ela ainda tá casada no papel, David continuou. Mas isso é só uma formalidade. O casamento já acabou faz tempo. Ela vai dar entrada no divórcio assim que a poeira baixar. Não é, amor? Jennifer assentiu, mas eu vi que ela evitou olhar diretamente para ele. É isso mesmo. Ela disse, a voz fraca. Eu e o Michael não somos mais nada. Só falta assinar os papéis. Eu deixei eles terminarem o teatrinho. Então abri minha bolsa e tirei um envelope. Que engraçado vocês falarem isso, porque pelo que meu investigador descobriu, a Jennifer e o Michael não parecem um casal que vai se divorciar tão cedo. Tirei as fotos do envelope e joguei na mesa de centro, uma por uma. Jennifer e Michael jantando juntos na varanda da casa. Os dois rindo, taças de vinho na mão. Jennifer e Michael no sofá, ela deitada no colo dele, assistindo TV. Michael com a mão na barriga de grávida da Jennifer, os dois sorrindo. Os dois se beijando na porta de casa antes dele sair pro trabalho. Essas fotos foram tiradas na última semana, eu disse. Na casa que você comprou, David. Parece um casal bem feliz pra mim.
David pegou as fotos com as mãos tremendo. Olhou uma por uma. A cada foto, o rosto dele ficava mais vermelho. Jennifer. A voz dele saiu baixa, controlada. O que é isso? David, eu posso explicar. Explicar o quê? Ele se levantou de um pulo, jogando as fotos no chão. Você disse que o casamento tinha acabado. Jennifer encolheu no sofá. E tinha, mas as coisas mudaram, David. Quando eu me mudei para casa, o Michael não tinha onde ficar. Ele não podia pagar o aluguel sozinho. Então deixei ele ficar na casa por um tempo. Então, ele ficou diferente. Mais presente, mais carinhoso. A casa fez bem pra gente. Bem pro nosso casamento. David soltou uma risada histérica. A casa fez bem? A casa que eu paguei. Você tá me dizendo que o dinheiro que eu roubei da Marina pra construir uma vida com você serviu pra salvar o casamento de vocês? Jennifer começou a chorar. Não é assim, David. Eu amo você. Eu juro que amo. Mas o Michael é meu marido há 8 anos. Eu não consigo simplesmente jogar tudo isso fora assim como você. Mas então você me enrolou esse tempo todo? Me fez de palhaço? David deu um passo na direção dela. O combinado era você pedir o divórcio e ir morar sozinha na casa. A gente ia ficar junto quando eu me livrasse da Marina. Era esse o plano. Eu sei, mas... Jennifer fungou. É complicado, David. Eu amo ele. A gente tá junto há tanto tempo. Você ama ele? David parecia que ia explodir. Então era tudo mentira? Todo aquele papo de que eu era o amor da sua vida? De que você só estava esperando o momento certo? Não era mentira. Eu amo você de verdade. Mas eu também amo o Michael. É possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo. David ficou parado, processando. Então ele perguntou, a voz tremendo. E o bebê, Jennifer? O bebê é meu, não é? Pelo menos isso é verdade? Jennifer desviou o olhar. Jennifer, olha pra mim. Esse bebê é meu? Ela demorou pra responder. Quando falou, a voz saiu num sussurro. Eu não sei. David ficou paralisado. Como assim você não sabe? Jennifer finalmente olhou pra ele, os olhos vermelhos, mas com uma firmeza que não estava ali antes. Na verdade, eu sei sim. Ela respirou fundo. O bebê não é seu, David. É do Michael. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O quê? David mal conseguiu pronunciar a palavra. A gente sempre usou proteção, David. Sempre. Eu e o Michael não. Quando eu descobri que estava grávida, eu já sabia que era dele. Eu só... deixei você acreditar que podia ser seu porque... Porque o quê? A voz de David saiu estrangulada. Porque você continuava pagando as coisas. A casa, as contas, o enxoval. Se você achasse que o bebê era seu, você ia continuar investindo em mim, em nós. Era mais fácil assim. David explodiu. Sua vagabunda desgraçada! Ele avançou na direção dela, mas Marcos deu um passo à frente, bloqueando o caminho. Você me usou esse tempo todo. Eu larguei tudo por você. Eu roubei. Eu menti. Eu fingi estar paralisado por um ano inteiro. Jennifer se levantou do sofá, ajeitando a roupa com uma calma perturbadora. E eu agradeço tudo que você fez, David. De verdade. Mas agora acabou. Ela pegou a bolsa que estava no canto da sala. E não precisa se preocupar em me expulsar da casa. Eu não ia sair de lá de qualquer jeito. Aquela casa é minha, David gritou. Eu paguei por ela. Quero você fora dali. Jennifer deu um sorrisinho. A casa tá no meu nome, querido. Você mesmo quis assim, lembra? Pra proteger o patrimônio caso a Marina descobrisse alguma coisa. Então, tecnicamente, a casa é minha. Minha e do Michael. Ela caminhou até a porta, passou por mim sem me olhar, e antes de sair, virou uma última vez. Foi bom enquanto durou, David. Cuida dessa raiva aí. Faz mal pro coração. E foi embora batendo a porta. O silêncio que ficou na sala era quase palpável. David estava de pé no meio da sala, respirando pesado, o rosto vermelho, as mãos tremendo. Parecia um homem que tinha acabado de assistir sua vida inteira desmoronar na frente dele. Eu não resisti. Nossa, David, eu disse, sem esconder o sarcasmo. Que plot twist, hein? Você passou 1 ano me manipulando, e esse tempo todo a Jennifer estava te manipulando também. Isso é o que chamam de justiça poética? Ele virou para me olhar. Por um segundo, vi ódio puro nos olhos dele. Mas então a expressão mudou, suavizou. E eu reconheci aquele olhar.
Era o mesmo olhar que ele usava quando queria alguma coisa de mim. Marina. A voz dele saiu mais calma, quase suplicante. Você viu o que aconteceu. Você viu como aquela piranha desalmada me usou. Eu fui manipulado também. Eu sou vítima tanto quanto você. Eu cruzei os braços. Ah, é? É sério, Marina. Eu sei que errei. Errei muito, mas tudo o que eu fiz foi por causa dela. Ela me envolveu nessa loucura toda. Me convenceu a fingir o AVC, a desviar o dinheiro. Eu tava cego de paixão. Ela me manipulou. Coitadinho. Marina, por favor. Ele deu um passo na minha direção. A gente pode recomeçar. Agora que ela saiu das nossas vidas, a gente pode tentar de novo. Eu aprendi a lição. Eu juro que mudei. Eu olhei para ele por um longo momento. Esse homem que eu achava que conhecia, que eu achava que amava, que tinha destruído 1 ano da minha vida sem nenhum remorso. E agora estava ali, tentando me manipular de novo, achando que eu era burra o suficiente para cair na mesma conversa 2 vezes. David, eu disse com a voz mais calma do mundo. Sai da minha casa. Mas Marina, sai da minha casa. Mas para onde eu vou? Eu não tenho família. Vai morar com a Dona Flor e seus 2 maridos. Não é problema meu. Eu apontei para a porta. Você tem 10 minutos para pegar suas coisas e sumir daqui. Você não pode fazer isso. Eu não tenho para onde ir. Marcos deu um passo à frente. Senhor Collins, minha cliente está pedindo educadamente que o senhor se retire. Se o senhor não sair voluntariamente nos próximos 10 minutos, eu vou ligar para o meu contato na delegacia e dar entrada numa ordem de restrição contra o senhor. Aí o senhor vai sair daqui de qualquer jeito, só que numa viatura. David olhou de Marcos para mim e de volta para o Marcos. A ficha finalmente caiu. Isso não vai ficar assim, ele disse apontando o dedo para minha cara. Vocês vão se arrepender, os 2. 10 minutos, David. O tempo tá correndo. Ele bufou, virou as costas e foi pro quarto. Eu ouvi barulhos de gavetas sendo abertas, coisas sendo jogadas dentro de uma mala. 8 minutos depois, ele apareceu na sala com uma mala de rodinhas e uma mochila nas costas. Parou na porta e me olhou uma última vez. Você vai ficar sozinha, Marina. Vai morrer sozinha. Porque ninguém nunca vai te querer. Eu sustentei o olhar dele sem piscar. Tchau, David. Ele saiu batendo a porta com tanta força que o quadro da parede tremeu. Marcos soltou um suspiro. Você tá bem? Tô ótima, eu disse. E dessa vez era verdade. 3 horas depois, eu estava no sofá com uma taça de vinho na mão, tentando processar tudo o que tinha acontecido, quando o meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Boa noite, aqui é da Delegacia Central. Estou falando com Marina Collins? Meu coração acelerou. Sou eu mesma. Senhora Collins, estamos ligando para informar que David Collins foi preso há cerca de 1 hora. Eu quase engasguei com o vinho. Preso? Por quê? Agressão e lesão corporal. Ele agrediu um homem gravemente. A vítima está no hospital com fraturas no nariz e nas costelas. O Sr. Collins foi detido em flagrante. A senhora foi listada como contato de emergência do detido. Ele está solicitando que a senhora pague a fiança para a liberação dele. Eu soltei uma risada que saiu mais alta do que eu pretendia. Pode dizer pro David que ele não é mais problema meu. Não vou pagar fiança nenhuma. Na verdade, pode anotar aí. Eu vou dar entrada amanhã em denúncias criminais contra ele por fraude, estelionato e falsidade ideológica. Então ele pode ir se acostumando com a cela. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendido, senhora. Boa noite. Boa noite. Desliguei o telefone e tomei mais um gole de vinho. David tinha ido tirar satisfação com Michael e acabou preso. Jennifer provavelmente estava em choque. Michael estava no hospital e eu estava aqui, no meu sofá, na minha casa, finalmente livre. Peguei o celular de novo e mandei uma mensagem pro Marcos. David foi preso. Agrediu o marido da Jennifer. Amanhã a gente protocola tudo. Ele respondeu em segundos. Esse cara não perde uma oportunidade de piorar a própria situação. Amanhã às 9 horas no meu escritório. Descansa. Eu sorri. Terminei meu vinho. E pela primeira vez em mais de 1 ano, finalmente dormi em paz. Na manhã seguinte, fui ao escritório do Marcos às 9 em ponto. Protocolamos tudo. Denúncia criminal por fraude, estelionato e falsidade ideológica contra David. Denúncia ao Conselho Regional de Medicina contra o Dr. Richard Harrison.
Processo civil para recuperação dos valores desviados. Marcos me ligou 2 semanas depois com novidades. Marina, você não vai acreditar no que a gente descobriu. A essa altura, Marcos, eu acredito em qualquer coisa. David não conseguiu pagar a fiança. Continua preso. E durante o processamento dele, a polícia fez uma verificação de antecedentes. Ele fez uma pausa dramática. Seu ex-marido tem ficha criminal em outro estado. Como assim? Fraudes financeiras, pequenos golpes, nada que tenha dado cadeia antes, mas um histórico consistente de enganar pessoas. E tem mais. A família dele, aquela família que ele disse que era tóxica e que você nunca conheceu, tem uma ordem de restrição contra ele há anos. Eu precisei de um momento para processar. Ordem de restrição? Contra o David? Sim. Ele aplicava golpes neles também. Era abusivo, manipulador. A história de família tóxica era real, Marina. Só que invertida. O tóxico sempre foi ele. Claro. Tudo que David tinha me contado era mentira. Cada palavra, cada história, cada lágrima. Tudo inventado. E o caso de agressão? Eu perguntei. O promotor tá sendo agressivo. Com os antecedentes do David, mais a agressão, mais as nossas denúncias de fraude, ele tá olhando para uma pena considerável. Estamos falando de no mínimo 15 anos de prisão, Marina. Não meses. Anos. Eu deveria ter sentido alguma satisfação com isso, mas só senti cansaço. E o Dr. Harrison? Conselho de Medicina abriu investigação. Com o laudo falso como evidência, é questão de tempo até ele perder a licença. A carreira médica dele vai acabar. As semanas seguintes foram um turbilhão de burocracia, depoimentos e audiências. Eu testemunhei, mostrei as evidências, respondi perguntas. Marcos estava sempre do meu lado, me guiando pelo processo. 3 meses depois da prisão de David, o julgamento aconteceu. Eu sentei na sala do tribunal e assisti tudo. David entrou algemado, usando aquele uniforme laranja de presidiário. Ele tinha emagrecido, o rosto estava abatido, os olhos fundos. Quando me viu na plateia, nossos olhares se cruzaram. Ele tentou esboçar aquele sorriso manipulador de sempre, mas não funcionou mais. Eu só desviei o olhar. O promotor construiu um caso sólido. Fraude. Estelionato. Falsidade ideológica. Agressão com lesão corporal. Os antecedentes criminais. O laudo médico falsificado. As evidências financeiras. Tudo documentado. Tudo comprovado. A defesa tentou alegar que David tinha sido manipulado pela Jennifer, que ele era vítima tanto quanto eu. Ninguém acreditou. Quando o juiz leu a sentença, eu prendi a respiração. 16 anos de prisão em regime fechado. Restituição de todo o valor desviado, calculado em $62 mil. Mais os processos civis pendentes. David abaixou a cabeça quando ouviu. Eu vi os ombros dele tremerem. Não sei se era choro ou raiva. Não me importava mais. Marcos se inclinou e sussurrou. Acabou, Marina. Você venceu. Eu assenti, mas não me senti vitoriosa. Só aliviada. As semanas foram se passando e eu fui acompanhando o que acontecia com os outros personagens dessa novela de terror que tinha sido a minha vida. Dr. Richard Harrison perdeu a licença médica definitivamente. Também foi condenado a 2 anos de prisão, mas a pena foi convertida em regime aberto com condicional por 5 anos. Último que soube, estava trabalhando numa farmácia, repondo prateleiras. De médico respeitado a estoquista. A vida cobra. E a Jennifer? Bom, a vida dela desmoronou no mesmo dia que a do David. Lembra que o David foi preso por agredir o Michael? Pois é. Até aquele momento, o Michael não sabia que a Jennifer tinha um amante. Ele achava que a casa nova era fruto de um financiamento que eles tinham conseguido. Achava que o casamento estava melhor do que nunca. Achava que o bebê na barriga da esposa era dele. Aí o David apareceu na porta da casa, possesso, gritando que tinha largado tudo pela Jennifer, que tinha roubado a própria esposa para dar uma vida boa para ela, e partiu para cima do Michael na frente dos vizinhos todos. Foi assim que o Michael descobriu tudo. Que a esposa tinha um amante, que a casa tinha sido comprada com dinheiro de golpe, que o bebê que ele achava que era dele talvez fosse de outro homem. Ele saiu do hospital, fez as malas e foi embora. Deixou Jennifer sozinha, grávida, numa casa que ela não tinha como pagar. E a situação só piorou. Jennifer tentou arrumar emprego, mas quem ia contratar uma grávida como cuidadora? E mesmo depois que o bebê nasceu, a fama já tinha se espalhado. O escândalo que o David fez na porta da casa dela virou assunto na vizinhança toda.
Aquela é a cuidadora que ia para a cama com o paciente e ajudava ele a roubar a esposa. Ninguém queria uma mulher dessas cuidando dos seus parentes. Sem emprego e sem o dinheiro do David, Jennifer não conseguiu pagar as prestações da casa. O banco executou a hipoteca. 3 meses depois, ela foi despejada. Hoje, a Jennifer mora na casa da irmã, a Amanda, de favor. Um quartinho apertado. Ela e o bebê. Amanda também não está em situação boa. Perdeu o emprego na loja quando o chefe descobriu que ela tinha participado do esquema. 2 irmãs que acharam que iam se dar bem às custas dos outros, agora dividindo um apartamento apertado e contando moedas para comprar fralda. O golpe definitivamente não saiu barato para nenhuma das duas. Quanto à restituição que David foi condenado a pagar, Marcos foi honesto comigo desde o começo. Você provavelmente nunca vai ver esse dinheiro, Marina. O David não tem bens no nome dele, não tem emprego, vai passar anos preso. A sentença é mais simbólica do que prática. Eu já esperava isso. E, sinceramente, não me importava. Nunca foi sobre dinheiro. Era sobre justiça. Era sobre provar que eu não era louca, que eu não tinha imaginado nada, que tudo aquilo realmente tinha acontecido. 1 mês depois do julgamento, recebi uma carta. O remetente era o presídio estadual. David Collins. Minha primeira reação foi jogar fora sem abrir. Mas a curiosidade, essa maldita curiosidade que sempre me meteu em problemas, venceu. A carta tinha 3 páginas. 3 páginas de desculpas, autojustificativas e manipulação disfarçada de arrependimento. Alguns trechos se destacaram. Marina, eu sei que errei. Sei que te magoei de formas imperdoáveis. Mas você precisa entender o meu lado. Eu estava desesperado. Nosso casamento estava morrendo. Você vivia mais para o trabalho do que para mim. E eu me sentia abandonado. A Jennifer apareceu num momento de fraqueza e me ofereceu o que eu não tinha em casa. Ah, claro. A culpa era minha por trabalhar demais. Clássico. Eu sempre quis ter filhos, Marina. Sempre. E você nunca conseguiu me dar isso. 5 anos tentando e nada. Quando a Jennifer disse que estava grávida, eu achei que finalmente teria a família que sempre sonhei. Sei agora que o bebê não era meu. Que ela me usou tanto quanto eu usei você. Talvez isso seja karma. Eu reli esse parágrafo umas 3 vezes. 5 anos tentando? Que 5 anos? A gente nunca sequer conversou sobre ter filhos. Nunca. Em nenhum momento do nosso casamento, David sentou comigo e disse: Marina, eu quero ser pai. O assunto simplesmente não existia entre a gente. E mesmo que tivesse existido, eu provavelmente teria pedido para esperar mais um pouco. Eu estava focada na minha carreira, construindo meu espaço na agência, lutando para crescer profissionalmente. Filho era um projeto para o futuro, não para o presente. Mas David estava reescrevendo a história. Inventando uma narrativa onde ele era o marido sonhador querendo construir uma família e eu era a esposa fria que negava esse sonho. Mais uma mentira. Mais uma manipulação. Dessa vez para me fazer sentir culpada mesmo depois de tudo que ele tinha feito. Apesar de tudo, eu ainda te amo. Sempre amei, do meu jeito torto. Você foi a única pessoa que realmente se importou comigo, e eu destruí isso. Se eu pudesse voltar atrás, voltaria. Me perdoa, Marina. Por favor. Procurei algum vestígio de sinceridade na carta e não encontrei. Era só mais uma tentativa de manipulação. Mais uma forma de me fazer sentir culpada, de me fazer pensar que talvez eu tivesse alguma responsabilidade no que aconteceu. Peguei uma folha de papel e uma caneta. Pensei em escrever uma resposta longa, detalhando tudo o que ele tinha feito, explicando por que eu nunca ia perdoar ele. Mas aí percebi que isso seria dar exatamente o que ele queria: atenção. Então escrevi uma única frase: nem que você fosse o último homem da Terra. Coloquei no envelope, selei e mandei. Foi a última comunicação que tive com David Collins. 6 meses se passaram. Minha vida hoje é irreconhecível comparada com o que era 1 ano atrás. O divórcio foi finalizado 2 meses após o julgamento. Fiquei com a casa. O juiz decidiu a meu favor considerando todas as circunstâncias. David tentou reivindicar metade, mesmo da cadeia, mas com as condenações criminais, não tinha argumento nenhum. A casa era minha, livre de dívidas, livre de memórias ruins porque eu fiz questão de reformar tudo. Pintei as paredes, troquei os móveis, transformei o quarto de hóspedes, aquele onde eu tinha flagrado os dois, num escritório só meu. Parei de fazer hora extra obsessivamente. Voltei ao horário normal de trabalho, saindo às 6 como uma pessoa normal. Meu chefe estranhou no começo, mas entendeu quando eu expliquei que estava passando por um divórcio complicado.
Engraçado como as pessoas ficam compreensivas quando você finalmente pede ajuda. Reconectei com as pessoas que eu tinha abandonado durante aquele ano de inferno. Sarah, minha melhor amiga, voltou a ser presença constante na minha vida. A gente janta junto toda sexta-feira, bebe vinho, fala mal de ex-marido, assiste filme ruim. Voltei a falar com minha mãe e minha irmã regularmente. Elas se sentiram culpadas por terem me pressionado a ficar com David quando ele teve o AVC, mas eu disse que não precisavam. Todo mundo foi enganado, não só eu. Comecei a fazer terapia. Toda quarta-feira às 7 da noite, uma hora inteira só para desempacotar a bagunça que a minha cabeça tinha virado. Minha terapeuta, a doutora Fernanda, me ajudou a entender muita coisa. Por que eu tinha sido tão vulnerável à manipulação? Por que eu tinha ignorado os sinais? Por que eu sentia tanta necessidade de agradar os outros, mesmo quando isso me destruía? Você foi condicionada a acreditar que seu valor depende do quanto você faz pelos outros, ela me disse numa sessão. Que você precisa se sacrificar para ser amada. Mas isso não é amor, Marina. Isso é exploração. Palavras simples, mas para mim foram revolucionárias. Numa tarde de sábado, 3 meses atrás, eu estava no jardim plantando flores. Um hobby novo que eu descobri que adoro, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Números desconhecidos não traziam boas notícias na minha experiência recente, mas atendi. Marina Herbert? Sou eu. Oi, Marina. Meu nome é Lisa. Lisa Collins. Eu sou irmã do David. Eu congelei. A família que eu nunca tinha conhecido. Oi, foi tudo que consegui dizer. Eu sei que é estranho eu ligar assim, do nada, mas eu acompanhei o julgamento. Li sobre tudo o que aconteceu, e eu precisava falar com você. Por quê? Ela suspirou do outro lado da linha. Porque a gente tentou te avisar, Marina. Há 6 anos, quando soube que o David tinha casado de novo, eu tentei entrar em contato com você. Mandei e-mails, mandei cartas, tentei ligar. Queria contar quem ele realmente era. Os golpes que ele aplicou na nossa família, a forma como ele manipulava todo mundo, a violência psicológica. Meu coração apertou. Eu nunca recebi nada. Eu sei. O David interceptou tudo. Bloqueou meu número no seu telefone, jogou fora as cartas e deletou meus e-mails antes de você ver. Ele fez de tudo para garantir que você nunca soubesse de nós. Ele me disse que vocês eram tóxicos, que tinham traumatizado ele na infância. Lisa soltou uma risada amarga. Claro que disse. É o que ele sempre faz. Inverte tudo. Se faz de vítima. Nossa família não é perfeita, Marina, mas a gente não é tóxica. A gente só tentou se proteger dele. Ficamos em silêncio por um momento. Por que você tá me ligando agora? Eu perguntei. Porque eu queria que você soubesse que não foi culpa sua. Nada disso foi culpa sua. O David é assim desde que eu me lembro. Manipulador, mentiroso, cruel. Você não foi a primeira pessoa que ele destruiu, e provavelmente não vai ser a última. Mas você foi a primeira que conseguiu fazer ele pagar pelo que fez. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Obrigada por me contar isso. Você foi corajosa, Marina. Muito mais corajosa do que você imagina. A maioria das pessoas não consegue sair de situações assim. Você não só saiu, como fez justiça. Conversamos por mais meia hora. Lisa me contou histórias da infância do David. Os primeiros sinais de que algo estava errado, as mentiras que começaram cedo, a forma como ele sempre culpava os outros pelos próprios erros. Foi estranho ouvir tudo aquilo. Como se eu estivesse finalmente conhecendo a pessoa com quem tinha sido casada por 6 anos. Quando desligamos, eu sentei no jardim e chorei. Não por David, mas por tudo que eu tinha passado. Pelo tempo perdido. Pela Marina ingênua que acreditou em cada mentira. Pela exaustão, pela solidão, pelo medo. Mas também chorei de alívio. Porque eu tinha sobrevivido. Porque eu tinha saído. Porque, apesar de tudo, eu ainda estava aqui. Ontem à noite, Sarah veio jantar na minha casa. A gente cozinhou juntas, bebeu vinho demais e riu de bobagens até a barriga doer. Em nenhum momento falamos de David, de Jennifer, de nada daquele pesadelo. Era só 2 amigas aproveitando a companhia uma da outra. Você tá diferente, Sarah disse em algum momento entre a segunda e a terceira taça. Mais leve, mais bonita, mais você. É o que acontece quando você se livra de 80 quilos de peso morto, eu respondi. 80 quilos? O David, 80 quilos de mentira, manipulação e mau caratismo. Emagreci de uma vez só. Sarah gargalhou. Melhor dieta do mundo. Recomendo para todas as amigas. Quando ela foi embora,
Eu fiquei na varanda olhando as estrelas, com a taça de vinho na mão e um sorriso idiota no rosto. A Marina de 2 anos atrás não se reconheceria na Marina de hoje. Aquela Marina achava que precisava se sacrificar para ser amada, que o valor dela dependia do quanto ela fazia pelos outros, que estar sozinha era o pior destino possível. Essa Marina aqui descobriu que estar sozinha é infinitamente melhor do que estar mal acompanhada, que a própria companhia pode ser muito boa quando você para de se sabotar, e que, às vezes, o melhor presente que a vida te dá é tirar da sua frente alguém que você achava que precisava. David está na cadeia. Jennifer está na casa da irmã com um bebê e sem perspectiva. O Dr. Harrison está empilhando caixa de remédio em farmácia. E eu? Eu estou aqui, na minha casa, com meu vinho, com minhas amigas, com minha vida de volta. Levantei a taça para o céu, num brinde silencioso. Obrigada, David, eu disse para ninguém, por ser tão canalha que me forçou a acordar. Espero que a cadeia esteja sendo educativa. Terminei o vinho, entrei em casa e fui dormir com um sorriso no rosto. Amanhã seria um novo dia. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansiosa para ver o que ele traria. Sozinha? Sim, solitária? Nem um pouco. Livre? Completamente. E feliz? Mais do que eu jamais fui casada. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like aqui embaixo. Parece pouco, mas ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir que recomeçar é possível. Se inscreve também e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Muito obrigada e até o próximo vídeo.